Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje nós vamos voltar com um quadro que faz muito tempo que eu não faço aqui no canal. Então, já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, se você já deixa o like antes da gente rodar a vinheta e vamos pro vídeo, vamos rodar a vinheta aí. O bate-papo tá de volta aqui no canal, realmente para a gente bater um papo sobre alguns assuntos muito interessantes aí que eu considero pertinentes da gente poder debater. Qual é o assunto da vez? Se vocês ainda não estão sabendo, já vou avisar para vocês, recentemente, ainda essa semana, na semana que eu estou gravando o vídeo, agora já deve fazer umas 2 semanas o dia que eu postei, mas enfim, recentemente saiu o segundo trailer, na verdade o primeiro trailer oficial de Raya e o Último Dragão. Aquele primeiro trailer que saiu era um teaser, agora é um trailer mesmo, um trailer bacana, mas relativamente confuso, que me deixou com algumas incógnitas e a gente vai desenvolver isso. Eu vou falar um pouco sobre isso durante o vídeo, mas aonde que eu quero chegar? Assistindo o trailer de Raya, eu comecei a parar para pensar sobre as eras da Disney, que a gente ainda está abordando aqui no canal em Top Alguma Coisa, que é um assunto que está meio em alta aqui no nosso canal, e eu quero dizer o que eu quero dizer com isso. Se vocês repararem, normalmente as eras da Disney são duram mais ou menos uns 10, 12 anos, essa é a média de duração de cada era da Disney, e normalmente as eras são divididas por algum evento marcante na história da Disney ou da Terra, do mundo, né? Se você for parar para pensar, a era do Revival, que é essa era que a gente viveu agora, começou lá em 2008 com Bolt, o Supercão, e está durando até agora, nós já estamos em 2021, ou seja, já são 13 anos de era aí, se eu não estou burro, se eu não estou ruim de matemática, então eu estou achando que a era está durando demais, e se a gente parar para pensar, aconteceu um grande evento, que é essa pandemia, que pode ser o divisor de uma era para outra. Pensando nisso, eu comecei a dar uma comparada na era da Renascença, que é os anos 90 da Disney, o auge da Disney, e o Revival, que são agora os anos 2010, outro auge da Disney, e eu comecei a perceber algumas semelhanças entre essas duas eras, o que me fez pensar, levando em consideração que a gente pode estar vivendo o início de uma nova era da Disney e que normalmente depois de grandes sucessos a Disney vive um período em baixa, e levando em consideração que o trailer é um pouco confuso e eu estou um pouco desconfiado da qualidade de Raya e o Último Dragão, eu acredito que Raya e o Último Dragão pode ser um filme não tão bom assim, o início de uma era não tão boa assim, e as provas estão nas semelhanças entre a Renascença e o Revival. Eu não vou me aprofundar em por que eu acho que Raya pode não ser um filme tão bom. Eu estou equilibrando bastante as minhas expectativas sobre Raya. Não quero pensar que vai ser um filme muito ruim, nem que vai ser um filme muito bom. Eu só quero ir neutro para o filme, porque eu realmente estou com um pouco de medo. Mas vamos analisar agora essas semelhanças que eu falei para vocês entre o Revival e a Renascença, os anos 2010 e 1990, da Disney. Não vou considerar Bolt para esse vídeo aqui, eu vou considerar a partir de A Princesa e o Sapo, e se vocês forem reparar, realmente há algumas semelhanças. A Renascença são 10 filmes e o Revival são 11 filmes contando com Bolt. Se você for tirar Bolt, são 10 e 10, basicamente no mesmo período de tempo. E se você for comparar cada filme que saiu mais ou menos na mesma época da era, você percebe algumas semelhanças entre eles, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu chamaria o primeiro filme dessa era, na verdade o segundo do Revival, mas o primeiro filme, o filme mais marcante dessas duas eras, aquele filme que você olha e pensa, pô, depois de 10 anos de sofrimento, a Disney parece que tá voltando para os trilhos, um filme muito bom, que parece que vem coisa boa por aí. Que no caso da Renascença é o filme A Pequena Sereia, de 1989, e no caso do Revival é o filme A Princesa e o Sapo, de 2009. São dois filmes bem diferentes, mas são dois filmes que têm mais ou menos o mesmo papel nessas eras, que é o papel de mostrar, tipo, tem coisa boa vindo por aí. E mais ou menos no mesmo período, não respectivamente, não na mesma ordem, não em sequência, mas no mesmo período, nós temos um filme dessas duas eras, que é aquele filme que é muito bom, mas que é esquecido por 90% do público, muita gente nem sabe que esses filmes existem. Na Renascença, nós temos o filme Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, de 1990, que é um filme bom pra caramba. E nós temos no Revival, de 2011, o filme Ursinho Pooh, que é um filme excelente. São dois filmes muito bons dessas duas eras e são dois filmes completamente esquecidos dessas eras, o que mostra essa semelhança entre elas.
Para manter as semelhanças entre as duas eras, nós ainda temos, ainda no começo das duas eras, mais dois filmes que mostram que, peraí, a Disney realmente está começando a fazer filme bom, que eu chamaria esse segundo filme impactante da era, que começa a solidificar a marca da Disney de novo. Na era da Renascença é o filme A Bela e a Fera, de 1991, e na era do Revival é o filme Enrolados, de 2010. São aqueles dois filmes que você olha, depois da Pequena Sereia e A Princesa e o Sapo, são dois filmes que chegam para mostrar, realmente, nós estamos voltando para os trilhos. Olha os dois novos filmes que a gente está mostrando, são muito semelhantes na importância deles nas duas eras, tanto que A Bela e a Fera foi até indicado ao Oscar de melhor filme, então são dois filmes muito marcantes para as duas eras específicas. E agora a gente chega num filme que é para definitivamente cravar o sucesso dessas duas eras, é aquele filme que chega e mostra realmente voltamos, e aí todo mundo se conforma que a Disney voltou de vez, que no caso da Renascença é o filme Aladdin, de 1992, e no caso do Revival é o filme Detona Ralph, de 2012. São dois sucessos sem questionamentos, ninguém questiona o sucesso desses dois filmes, são dois filmes excelentes e que colocam a Disney definitivamente no patamar de melhor estúdio de animação das suas respectivos momentos ali, né? Tanto a Disney da época da Renascença, que estava lá no auge da sua história, e quanto a Disney do Revival, que conseguiu superar a DreamWorks e a Pixar por um período curto de tempo ali. Agora nós chegamos no período do estúdio, onde ele já está consolidado, já é um grande estúdio de novo, a marca já está fortalecida, e nós temos aqui os dois grandes sucessos de bilheteria dessas duas eras. Não necessariamente os dois melhores filmes das duas eras, para mim não são os dois melhores filmes das duas eras, mas são dois filmes extremamente importantes e muito bons mesmo, entre os melhores das duas eras. Estou falando da era da Renascença, O Rei Leão, de 1994, e aqui no Revival, Frozen, que se tornaram as duas maiores bilheterias de animações, respectivamente, nas suas épocas, né? Rei Leão na época dele e agora Frozen nessa época, e foi superado por sua sequência. São dois filmes muito semelhantes na importância dessas duas eras. E é interessante a gente parar para pensar que quando a Disney chega nesse auge, onde além de fazer sucesso e filmes bons, atinge o topo da bilheteria, logo em sequência nós temos dois filmes que não são tão bons assim, dá uma sensação de que tipo, subiu para a cabeça, sabe? A gente é perfeito, a gente só faz filme bom, vamos continuar acertando sempre, e eu acho que esse ego elevado nos dois períodos, tanto na Renascença quanto no Revival, fizeram com que os dois próximos filmes não fossem tão bons assim. Apesar de serem ótimos, eu não quero que vocês imaginem que esses dois filmes são ruins, tá? São dois ótimos filmes, mas são abaixo de todos os outros que a gente falou antes nessas duas eras. Estou falando de Pocahontas, da Renascença, de 1995, e estou falando de Operação Big Hero, do Revival, de 2014. São dois filmes que realmente são muito bons, são muito divertidos, mas que mostram que a Disney meio que subiu para a cabeça e o filme já não é tão bom assim. Porém, novamente em sequência, eles resolvem ousar, e a gente tem aqui talvez o que sejam os dois filmes mais ousados dessas duas eras, dois filmes que têm umas propostas um pouco diferentes, e são provavelmente os dois melhores filmes dessas duas eras, por causa dessa ousadia, por causa dessa tentativa de fazer uma coisa diferente. Estou falando de O Corcunda de Notre Dame, de 1996, e de Zootopia, de 2016. A gente percebe essa ousadia, essa tentativa de fazer uma coisa diferente. Por isso esses dois filmes são grandes sucessos, são grandes filmes, são filmes muito bons. E logo após esse período, esse novo auge da Disney nas suas duas eras, nós chegamos aos dois filmes também meio parecidos, não em ordem, na verdade, na Renascença não foi logo em sequência, teve um filme antes, mas foi mais ou menos no mesmo período. Em 2016 nós tivemos Moana no Revival, e em 1998 nós tivemos Mulan na Renascença, que são os filmes mais girl power, são as princesas mais fortes das duas eras, e são meio que os últimos filmes realmente muito bons dessas respectivas eras. Meio que vem para fechar a boa fase do estúdio, porque aí a gente entra no que eu vou chamar de decadência da Renascença e do Revival. Novamente eu vou repetir, nenhum desses filmes citados nesse vídeo são ruins, mas esses quatro aqui agora, que são os dois da Renascença e os dois do Revival, eles são aqueles que já começam as coisas a ficarem um pouco fracas, já não são sempre lembrados como os melhores filmes dessas duas eras, por isso que começa essa decadência que eu vou chamar aqui. Na Renascença nós tivemos em 97 Hércules e em 99 Tarzan.
E no Revival nós tivemos em 2018 o Wi-Fi Ralph e em 2019 Frozen 2, como esses filmes que ainda são bons, mas que são aquele último suspiro dessa era, dessas duas eras. Afinal, se a gente for levar em consideração a Renascença, depois disso vieram Fantasia 2000, Dinossauro, A Nova Onda do Imperador, os filmes mais fracos da Disney, aquela fase meio complicada do estúdio, com filmes não tão bons assim. Só para mostrar para vocês por que eu acho que o Revival acabou e agora a gente está entrando numa nova era, como eu falei no início do vídeo, normalmente essas eras da Disney são divididas por grandes eventos, por grandes momentos. Vou dar exemplos aqui. A Era de Ouro e a Era de Prata são divididos pela Era da Guerra, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A Era de Prata para a Era de Bronze, a divisão delas é a morte do Walt Disney, outro grande evento. A Era de Bronze para a Era da Renascença é dividida pela quase falência da Disney e o início de uma nova era, não só do estúdio, como da empresa como um todo. A Era da Renascença para pós-Renascença, para aquela segunda era sombria que o pessoal fala, é dividida pela ascensão da Pixar e da DreamWorks, que vieram meio que para quebrar um pouco esse monopólio da Disney. E a Era da Renascença, da pós-Renascença para o Revival, é dividida pela Disney comprando a Pixar e a Pixar assumindo o estúdio de animação da Disney. Então, sempre tem algum grande evento, ou dentro da Disney, ou de maneira mundial, que acaba dividindo essas eras da Disney aí. E nós estamos vivendo um grande evento mundial, que é a pandemia. Uma grande distância entre um filme e outro. Então, eu acredito que essa distância entre um filme e outro vai separar, vai dividir essas duas eras aí, e a gente esteja entrando numa nova era que vai se iniciar com Raya. É uma coisa completamente subjetiva, é uma coisa que veio na minha cabeça, e por isso que eu quis compartilhar isso com vocês, pra gente meio que especular mesmo, é uma especulação. Novamente falando, eu não quero que Raya seja ruim, eu só estou controlando as minhas expectativas por causa do meu medo, e nenhum desses filmes que eu citei nesse vídeo realmente é ruim. Filmes ruins a gente tem nos anos 2000 e a gente tem lá naquela era de bronze da Disney ali, com os filmes mais fraquinhos mesmo, né? Mas esses filmes que a gente citou nesse vídeo são todos muito bons, é só pra gente meio que comparar como essas duas eras, a Renascença e o Revival, são um pouco parecidas uma com a outra. É basicamente esse o intuito desse vídeo. E agora eu quero saber se você concorda comigo, se essas duas eras são parecidas mesmo, se eu tô falando uma besteira absurda aqui. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essas duas eras, se você acha que o que eu falei aqui faz um pouco de sentido, e se você tá com medo de Raya e o Último Dragão também, desse filme ser um pouco ruinzinho. Só para concluir um pouco disso, falando do trailer de Raya, eu achei o trailer um pouco confuso. Me passou a sensação de que o filme vai atirar para muitos lados, vai tentar colocar muitos personagens, muitas subtramas diferentes, e isso pode ser um pouco bagunçado. É esse meu medo com Raya e o Último Dragão, mas assim, é muito cedo para falar disso, eu não quero falar disso logo, vamos esperar o filme sair pra gente falar sobre ele, mas eu quero que você deixe sua opinião sobre a minha opinião aí, beleza? Vamos realmente debater, afinal esse é o intuito dos nossos vídeos do bate-papo aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, já não se esquece de comentar aí o que você achou, falar qual desses filmes é o seu favorito, e se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que quando Raya e o Último Dragão estrear, já no próximo dia útil, aí, eu acho que o filme estreia numa quinta ou sexta, na segunda-feira, vai ter crítica do filme aqui no canal, beleza? Então já se inscreve aí para você não perder quando o filme chegar, eu falando sobre ele. E se tiver mais alguma notícia, eu também volto aqui pra gente poder conversar sobre ela também, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like que me ajuda pra caramba. Se você não gostou, pode deixar o dislike também. É só não sair do vídeo sem fazer nada, beleza? Também não se esquece de me seguir nas outras redes sociais. Eu tô no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok, beleza? Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!